Você já imaginou que a profecia de Fátima poderia se manifestar aqui no Brasil? Ao longo dos anos, muitas interpretações sobre as visões dos três pastores em Portugal atraíram a atenção do mundo inteiro. E o Brasil parece estar vivendo momentos que refletem esses alertas misteriosos. As revelações de Fátima, conhecidas por serem impactantes e envoltas em simbolismos poderosos, guardam segredos que ainda hoje intrigam a humanidade. Com um cenário global de conflitos, pandemias e catástrofes, o surgimento desses eventos em nosso país levanta a questão: estaria a terceira profecia finalmente se cumprindo entre nós? As aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, revelaram visões que alertavam para o sofrimento da humanidade, indicando a importância de oração e penitência para evitar tragédias. A influência espiritual desses eventos tocou muitas culturas, incluindo a brasileira, e ecoa até hoje como um sinal de que mudanças profundas estão à nossa porta. Entre promessas de consagração e visões de destruição, a mensagem de Fátima sugere que o futuro está diretamente ligado às nossas ações coletivas, especialmente nos momentos de crise. Além disso, o Brasil, como uma das maiores nações católicas do mundo, sempre teve uma conexão especial com as mensagens marianas, criando um cenário propício para o cumprimento das profecias. Assim como os três pastores portugueses, muitos fiéis brasileiros têm se voltado à fé em busca de respostas. A questão que fica é se estamos preparados para interpretar e agir conforme os sinais que podem estar se manifestando aqui e agora. A terceira profecia de Fátima é, sem dúvida, a mais misteriosa e assustadora entre as três revelações de Nossa Senhora. Ocultada por décadas e revelada ao público apenas em 2000, essa profecia contém visões que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos. O texto fala de um anjo com uma espada de fogo, uma cidade em ruínas e um líder religioso assassinado em meio ao caos. Essas imagens geram um arrepio que toca fundo na consciência, despertando reflexões sobre a vulnerabilidade humana e a necessidade de mudança. Desde sua revelação, a terceira profecia foi associada a uma série de eventos mundiais, como atentados terroristas, conflitos religiosos e desastres ambientais que alimentam a interpretação de que o Apocalipse pode estar próximo. Para alguns, o Brasil, com sua rica fé católica e vulnerabilidades sociais, também pode estar no centro de um chamado urgente à reflexão e à conversão. Cada linha da profecia parece avisar sobre a fragilidade de uma civilização que, para muitos, se distanciou dos valores espirituais fundamentais. A cada novo evento global ou crise nacional, surgem novas interpretações dessa terceira profecia. Para muitos fiéis, ela representa um apelo ao renascimento espiritual, um convite a redescobrir a fé em meio ao desespero. Se a profecia fala sobre destruição, também fala sobre penitência e esperança. Em tempos de tantas incertezas, esse mistério profético permanece como um alerta que devemos considerar com seriedade. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três crianças humildes, Lúcia, Jacinta e Francisco, em um pequeno vilarejo em Portugal, mas seu impacto foi sentido no mundo todo. A mensagem, revelada ao longo de 6 meses, era clara e assustadora. A humanidade enfrentaria grandes sofrimentos caso não se voltasse a Deus. Pedindo que rezassem o rosário e fizessem sacrifícios pelos pecadores, a Virgem deixou claro que o futuro de todos dependia de um compromisso espiritual verdadeiro. O Brasil, que tem uma profunda conexão com o catolicismo, também recebeu essa mensagem como um chamado à oração e à conversão. Durante as décadas, a devoção à Nossa Senhora de Fátima cresceu por aqui, e milhares de brasileiros peregrinam anualmente em busca de bênçãos e sinais de proteção.
A cada crise ou catástrofe que surge, muitos enxergam nas palavras de Fátima uma premonição, como se o Brasil estivesse entre os países onde as mensagens de Nossa Senhora ecoam com mais intensidade. As aparições dos três pastores lembram que, muitas vezes, as mensagens divinas são entregues aos humildes, aos que possuem a fé simples e inabalável. A história das crianças de Fátima serve como inspiração para muitos brasileiros que enfrentam tempos difíceis, carregando em suas preces o pedido de que o Brasil seja poupado dos males profetizados e que, acima de tudo, encontre paz e proteção sob o manto de Nossa Senhora. Um dos eventos mais impressionantes relacionados a Fátima foi o chamado Milagre do Sol. Em 13 de outubro de 1917, uma multidão de cerca de 70 mil pessoas testemunhou o sol dançar no céu, um fenômeno que ficou gravado na história e no imaginário religioso. Esse milagre serviu como uma confirmação poderosa da veracidade das aparições e das profecias, impactando profundamente quem o presenciou e espalhando a mensagem de Fátima pelo mundo. No Brasil, esse milagre é amplamente conhecido e reforça a crença em eventos sobrenaturais que sinalizam momentos críticos para a humanidade. Esse episódio é relembrado sempre que o mundo enfrenta tragédias que parecem inexplicáveis, como desastres naturais e crises de grande escala. Para muitos, o milagre do sol é um símbolo de que o poder divino intervém em momentos de angústia, mas também de que devemos levar as mensagens de Fátima com seriedade. Essas visões apocalípticas despertam um senso de urgência, sugerindo que o tempo para a conversão é limitado. A experiência do milagre foi tanto um sinal de advertência quanto uma demonstração de esperança. Em tempos como os atuais, a lembrança desse milagre renova a fé dos que acreditam que ainda há chance de evitar o pior, mas que essa oportunidade depende de uma resposta coletiva de fé e compromisso. Os três segredos revelados pela Virgem Maria são pilares da mensagem de Fátima, e cada um deles é mais impressionante que o outro. O primeiro segredo traz uma visão aterrorizante do inferno, onde almas em sofrimento agonizam. Foi uma visão tão forte que as crianças mal conseguiram descrever, mas que reforçou a necessidade de oração para salvar almas e restaurar a paz mundial. Para o Brasil, essas visões têm um significado profundo, pois tocam em temas de penitência e salvação em tempos de grandes desafios. O segundo segredo fala sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e alerta para o surgimento de outra guerra ainda mais devastadora se a humanidade não mudasse suas atitudes. Este alerta mostrou-se profético, já que a Segunda Guerra Mundial teve início logo em seguida, causando um sofrimento sem precedentes. A mensagem reforça o papel crucial da humanidade em buscar a paz, um desafio que até hoje é real e urgente para todas as nações, inclusive o Brasil. Por fim, o terceiro segredo, revelado apenas em 2000, narra uma visão de destruição, perda e martírio. Essa visão de um bispo de branco, acreditado como o Papa, que caminha por uma cidade em ruínas, levanta questões sobre o destino da Igreja e da fé em tempos de turbulência. É uma advertência para o mundo e para o Brasil sobre o preço da indiferença e o poder da fé para transformar realidades difíceis. Madre Teresa de Calcutá, conhecida por sua vida de dedicação aos pobres, também deixou um alerta que poucos conhecem, mas que soa como uma profecia inquietante para os nossos dias. Em suas palavras, a crescente indiferença e a falta de compaixão pela dor alheia estavam levando a humanidade a um caminho perigoso, onde o amor ao próximo era substituído pela ganância e pelo egoísmo. Esse aviso parece ter sido ignorado por décadas, mas os sinais desse alerta são cada vez mais visíveis, especialmente em tempos de crise global.
Para o Brasil, um país marcado tanto pela generosidade quanto pelas desigualdades, o apelo de Madre Teresa à compaixão ressoa profundamente. Sua mensagem não era apenas uma crítica às condições de pobreza, mas uma advertência sobre as consequências espirituais da apatia. Ela via a indiferença como uma crise moral que poderia causar danos irreversíveis, e hoje vemos que as divisões sociais, a violência e o abandono de valores espirituais confirmam suas palavras de forma assustadora. Assim, a advertência de Madre Teresa permanece como uma chamada urgente à solidariedade e ao despertar da empatia. Em um mundo que enfrenta pandemias, guerras e catástrofes naturais, sua mensagem é um lembrete poderoso de que é possível evitar o pior se cada um de nós escolher a compaixão sobre o desinteresse. A profecia de Madre Teresa talvez não fosse uma previsão apocalíptica, mas sim um chamado ao amor que, se ouvido, ainda pode salvar muitos. Marie-Julie Jahenny, uma mística francesa do século XIX, é lembrada por suas visões perturbadoras sobre o futuro. Conhecida por prever guerras, desastres naturais e até a chegada de uma nova era, Marie-Julie acreditava que as tribulações eram necessárias para purificar a humanidade. Suas revelações incluem a visão de um caos global seguido de uma renovação espiritual, com um novo líder sagrado surgindo para restaurar a paz. Esses avisos continuam a intrigar pesquisadores e fiéis em todo o mundo, especialmente agora que tantos sinais parecem se alinhar com suas visões. A mensagem de Marie-Julie também toca o Brasil, já que ela mencionava eventos que afetariam o mundo inteiro, como catástrofes naturais e colapsos políticos. Para aqueles que interpretam suas visões, o Brasil, assim como outras nações, não estaria imune a esse período de caos e renovação. Muitos acreditam que suas profecias indicam que o sofrimento atual é parte de uma transformação maior, onde os valores morais e espirituais serão testados ao extremo. A profecia de Marie-Julie pode parecer sombria, mas também oferece uma visão de esperança. Ela falava de uma nova era em que a fé e a compaixão restaurariam a harmonia entre os povos. Assim, seus alertas são também um convite à reflexão sobre como o Brasil e o mundo podem se preparar para esses tempos desafiadores, redescobrindo a fé e a responsabilidade mútua. Desde as visões de Fátima até as revelações de místicos como Marie-Julie, o tema da guerra é recorrente. Essas profecias falam de conflitos avassaladores que trariam sofrimentos sem precedentes, num aviso de que a paz mundial depende das escolhas coletivas. Guerras locais e conflitos globais, como as guerras mundiais e o surgimento de regimes totalitários, parecem encaixar-se nas descrições dessas visões. O fim da paz mundial, então, surge como uma das ameaças mais presentes e impactantes nas mensagens proféticas. No contexto brasileiro, as crises e tensões internacionais reforçam o sentido de urgência em torno dessas advertências. Com o Brasil cada vez mais envolvido em uma economia e política globalizadas, o impacto de um conflito global seria devastador. Além disso, o aumento da violência interna e as divisões sociais contribuem para um ambiente que se alinha com as profecias sobre tempos de tribulação e perda de valores. Essas previsões não apenas alertam sobre a destruição física, mas sobre o efeito psicológico e espiritual da violência e do medo. O apelo que ressoa nessas mensagens é claro. Para evitar o fim da paz, é preciso que cada um de nós se comprometa com a busca pela reconciliação e pela união. As profecias, ao mencionar guerras e destruição, nos convidam a refletir sobre as verdadeiras causas desses males e sobre como podemos combatê-las. As profecias antigas, longe de serem apenas curiosidades, estão mais relevantes do que nunca em nosso tempo.
Com eventos recentes que refletem tanto as visões de Fátima quanto as de Marie Julie e Madre Teresa, parece que o presente já está carregado das sombras que essas previsões tentavam nos alertar. O mundo enfrenta pandemias, crises ambientais e sociais que parecem ecoar com exatidão o que essas figuras previram, como se estivéssemos revivendo um ciclo de avisos que a humanidade teima em ignorar. No Brasil, muitos se perguntam se o país está de alguma forma conectado a esse futuro profético. Com a crescente instabilidade e a busca por soluções que realmente transformem a realidade social, o país parece compartilhar o destino predito pelas profecias. A proximidade com os elementos das visões proféticas sugere que estamos vivendo um momento crítico, onde o tempo de tomar decisões que mudem o curso dos acontecimentos é agora. Para muitos estudiosos e devotos, as profecias servem como lembrete de que o futuro é moldado por nossas escolhas presentes. A fé, o compromisso com o bem e a união são as principais ferramentas que temos para enfrentar os tempos difíceis que podem estar por vir. Mais do que uma ameaça, as profecias são um chamado à ação consciente e à transformação pessoal e coletiva. Catástrofes naturais e pandemias, como as que o mundo enfrenta nos dias de hoje, são frequentemente interpretadas como cumprimento de profecias antigas. Em suas visões, Nossa Senhora de Fátima, Marie Julie e outros videntes falavam de períodos de sofrimento em larga escala, onde a humanidade enfrentaria grandes provas. De incêndios e terremotos a doenças que se espalham rapidamente, esses eventos aparecem descritos como alertas para uma sociedade que parece ter perdido seu rumo espiritual. Aqui no Brasil, que lida com desastres ambientais e uma luta constante contra a pobreza e as desigualdades, muitos interpretam esses acontecimentos como sinais de um tempo profético. A frequência e a intensidade dos desastres são percebidas como parte de um ciclo de tribulação que exige uma resposta consciente da sociedade. O aumento da conscientização e da solidariedade pode ser a chave para transformar essas crises em momentos de união e superação. Essas visões proféticas nos convidam a refletir sobre as causas das catástrofes e como podemos evitá-las no futuro. A mensagem central é clara: a busca por um equilíbrio com a natureza e um retorno aos valores espirituais é essencial para evitar a destruição. Esses sinais são como lembretes de que precisamos escolher um caminho que respeite a vida e a harmonia. A indiferença, um dos maiores perigos apontados por Madre Teresa e outros videntes, continua sendo uma sombra que paira sobre o mundo. A falta de compaixão e o egoísmo generalizado aparecem nas profecias como catalisadores dos maiores sofrimentos da humanidade. Este coração endurecido da sociedade é visto como uma das principais causas das catástrofes, que poderiam ser evitadas com um simples gesto de empatia e compaixão. No Brasil, onde a disparidade social e a violência são realidades constantes, o apelo à conversão é ainda mais urgente. Madre Teresa falava sobre a pobreza de espírito daqueles que ignoram o sofrimento alheio, e essa realidade, infelizmente, está cada vez mais presente. O chamado à conversão e à compaixão, então, torna-se vital para evitar um futuro ainda mais sombrio. A mudança interior e o despertar para a dor do próximo podem ser as soluções para muitos dos problemas que enfrentamos. A mensagem das profecias é um convite claro para que cada um de nós reflita sobre suas próprias atitudes e busque se tornar uma força de transformação positiva. O mundo pode parecer em trevas, mas essa escuridão é dissipável pela luz da bondade e do amor ao próximo. A indiferença deve ser substituída pela união e pela ação consciente, como um caminho de redenção que todos nós podemos trilhar.
As profecias de Fátima, as visões de Marie-Julie e os avisos de Madre Teresa compartilham uma mensagem comum. É possível evitar o pior, desde que tomemos decisões que respeitem a fé e a vida. Esse chamado à preparação e à esperança é fundamental para superar os desafios que se aproximam. Mesmo em meio a previsões tão sombrias, essas figuras de fé nos deixam a mensagem de que o amor e a união são capazes de transformar até o destino mais trágico. Para o Brasil, a preparação começa com a conscientização e a transformação das práticas diárias. A fé, que já é parte essencial da cultura brasileira, pode ser a chave para encontrar um caminho de paz e superação. Ao reforçar os laços comunitários e adotar atitudes de respeito ao próximo e ao meio ambiente, o país pode se tornar um exemplo de resistência e esperança em tempos difíceis. Por fim, essas profecias nos lembram que o destino não é algo fixo, mas uma construção diária. A cada decisão e a cada gesto, estamos moldando o futuro que queremos. Assim, a esperança e a fé são instrumentos poderosos para transformar o mundo, afastando as sombras que parecem ameaçá-lo. O caminho está aberto. Cabe a nós escolher a direção que levará ao verdadeiro renascimento.